Artigo: Incorporação e consulta além do tempo adequado. Autor: Pablo de Salamanca. A mediunidade tem seus mecanismos gerais inerentes a qualquer ser humano sensível. Porém, há particularidades que, obviamente, variam de indivíduo para indivíduo. Na Umbanda, uma atividade muito frequente é a consulta dada por guias incorporados em seus médiuns. Neste contexto, entra uma particularidade mediúnica muito importante: o tempo adequado de incorporação. Isto varia de pessoa para pessoa, bem como o indivíduo nem sempre estará em bom estado para permanecer incorporado pelo tempo que está acostumado para exercer corretamente sua mediunidade. Então, surge naturalmente a pergunta: mas qual o tempo adequado para uma incorporação visando orientação de consulentes? Como colocado anteriormente, este tempo é variável, mas um médium bem desenvolvido pode permanecer num bom grau de acoplamento mediúnico, mantendo a capacidade de transmitir as ideias dos guias espirituais por 2 a 3 horas ininterruptas. Além disso, o risco de se cometer erros ou de desgaste excessivo para o médium cresce substancialmente. Bem, como este artigo está na playlist sobre erros mediúnicos na Umbanda, vamos agora abordar quais as fontes de erros quanto ao tempo exagerado de incorporação e consulta. A primeira fonte de erro é o próprio médium, que quer reter o seu guia além de suas possibilidades medianímicas. Ou seja, o desejo do indivíduo incorporante em manter uma manifestação espiritual pode ser crucial para este problema. Nesta situação, o guia ou guardião do médium já não consegue sustentar bom contato mediúnico por esgotamento das bioenergias do médium. Em outras palavras, não há ectoplasma suficiente para manter o acoplamento em nível adequado. É neste momento ou período que o médium transmite ideias de sua própria mente, passando à frente do espírito comunicante. Então, ocorrem erros mais ou menos graves. E não nos enganemos quanto ao tipo de médium que pode cometer esta modalidade de erro. Há medianeiros jovens, talvez os mais frequentes nesta falha, mas também aqueles com experiência, bem como médiuns de longa data. Os jovens falham por acreditarem que podem mais, ainda não conhecendo os seus limites. Os experientes se perdem porque, volta e meia, têm o idealismo de realizar a caridade mesmo com alto sacrifício. E os médiuns de longa data, às vezes já idosos, podem exagerar no tempo de incorporação, crendo em sua infalibilidade pelo largo tempo na atividade. Mas não. Todos nós médiuns podemos errar. É preciso sempre humildade. Não existem supermédiuns, assim como não existem os super-heróis dos quadrinhos. Bem, agora apresentamos a segunda fonte de erro para incorporações longas demais, que é o dirigente encarnado da casa, também chamado em alguns lugares de pai de santo. Alguns dirigentes, por motivos diversos, estimulam a seus médiuns a atenderem um número de consulentes muito grande. Já vi, em sessões de diversas linhas, médiuns dando consulta a 10, 15 ou 20 consulentes. O tempo incorporado passa das 4 horas, às vezes por 5 ou 6 horas ininterruptas.
Eu já trabalhei por 4 a 5 horas mediunizado, sem intervalo. E afirmo que o trabalho espiritual de maior qualidade ocorre nas primeiras 2 horas. Depois, há um esgotamento bioenergético do médium, com menor acoplamento à entidade comunicante. Isso pode acarretar em erros de orientação, podendo prejudicar o consulente e, com certeza, uma desvitalização do médium, com possível absorção de cargas negativas. A princípio, essas cargas são retiradas pela espiritualidade em algumas horas ou dias. No entanto, se o dirigente da casa não percebe o que está fazendo, alterando o ritmo e intensidade dos trabalhos, adequando-o para algo saudável e sustentável, acaba por perder médiuns por desequilíbrio ou doença. Em outras palavras, o pai de santo ou dirigente de um terreiro também precisa ter como alicerce a humildade. Se a sua casa não tem o corpo mediúnico preparado para atender a 50 pessoas por sessão, por que deseja atender a 150 ou 200 consulentes? É preciso entender que é melhor fazer um trabalho com qualidade para um número limitado de pessoas do que executar uma atividade mal feita para uma quase multidão. Quantidade não é qualidade aqui ou no astral. Quando um centro espiritualista não funciona bem, a casa perde credibilidade, bem como os seus médiuns. Um abraço a todos e salve Umbanda!